porque essas práticas externas não são recomendadas a fazer, pois você não está preparado, você não tem controle do que acontece e você mexe com forças invisíveis que na maioria das vezes não são boas, pois as boas você se conecta de outro jeito que eu vou falar mais para frente. A ciência espiritual fala que qualquer contato espiritual de forma externa é prejudicial e não está em harmonia com o plano para a evolução da consciência, pois qualquer prática externa é uma reminiscência de tempos antigos quando o ser humano tinha acesso ao mundo espiritual de forma inconsciente. Agora o objetivo é ter acesso de forma consciente. Então olha que interessante isso. Antigamente, na época da Lemúria e na época Atlante, tem um vídeo meu aqui sobre Lemúria e Atlante. Depois você vai na aba ao vivos aqui, desce lá para baixo e encontra esse... Ou vai na aba playlist. Na aba playlist tem os dois vídeos. Que eu falo sobre Lemúria e Atlântida. Então nessa época, que é uma época muito antiga do ser humano, o ser humano tinha contato com o mundo espiritual. Só que era um contato de forma negativa. Quando eu falo de forma negativa, não que é uma coisa de forma ruim. Tá? A forma negativa é que é uma forma passiva. O ser humano nascia já com contato espiritual, crescia com contato espiritual, é como se fosse normal você ver outra dimensão espiritual. Né? Não é igual a gente hoje. Hoje a gente nasce e vive a vida e pra gente o diferente é o mundo espiritual. Para eles, naquela época, era normal o mundo espiritual. Então as pessoas já nasciam vendo coisas, conversando com seres de outros planetas, seres elemental da natureza, enfim. Então eles tinham esse contato externo. Isso é uma reminiscência de tempos antigos, quando o ser humano tinha esse acesso ao mundo espiritual de forma inconsciente. Então, agora o objetivo daqui para frente é ter acesso a esse mundo espiritual de forma consciente, não mais inconsciente como a gente tinha no passado, que era meio que normal a gente acessar o mundo espiritual porque era da nossa natureza. Agora é ao contrário, a gente precisa acessar de forma consciente. E a ciência espiritual fala que qualquer contato espiritual de forma externa é prejudicial, pois não está em harmonia com o plano da evolução. Então a ciência espiritual também é outro vídeo que eu acho que já falei, acessa aqui embaixo, não, vai na minha aba ao vivo lá ou na aba playlist, tem sobre a ciência espiritual que eu falo, o que é a ciência espiritual, eu falo com mais calma. E então essa ciência espiritual, que são conhecimentos espirituais, fala que qualquer contato espiritual de forma externa é prejudicial. Então qualquer coisa que você vai fazer para entrar em contato com o mundo espiritual de forma externa, você está indo contra a evolução da natureza, contra a evolução do próprio ser humano. Porque, vamos supor, se você então está usando drogas, alterando a sua consciência através de substâncias, de drogas, para alterar a sua consciência, isso é uma forma externa. Você está usando de artifícios externos, de ferramentas externas para alterar a sua consciência. Aí você pode falar, mas isso o pessoal daquela época fazia, isso é uma tradição que foi passada os povos lá de antigamente e tal, mas exatamente isso era reminiscência de coisas antigas que era normal fazer ritual, fazer muitas coisas, tomar chás, alterar a consciência para poder acessar o mundo, para poder conversar. Depois eu vou fazer até um outro vídeo falando sobre isso também. Esse contato forçado com o mundo espiritual, forçado que eu digo assim, usando drogas, substâncias, enfim, qualquer coisa para alterar a tua consciência, ela começou a acontecer no final da época Atlante. Quando? Porque na época Atlante ainda, que vem depois da época Lemúria, os seres humanos naquela época ainda tinham contato espiritual, mas aos poucos foram perdendo esse contato espiritual, foram deixando de ver o mundo espiritual, de ver pessoas espirituais e começaram a perder isso. E ficou como se fosse uma saudade, entre aspas, assim, a saudade do mundo espiritual, como se faltava alguma coisa, parece que aquilo não era normal, que o normal era continuar vendo coisas espirituais. Então ficou um sentimento ruim dentro dos povos, das civilizações, um sentimento de grupo, assim, né? E as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, vamos supor assim, começaram a fazer o contato mais forçado, sabia que tais substâncias, tais coisas que eles já usavam na época de alguma forma facilitava a abertura da mente espiritual para entrar em contato com outros seres, entendeu? Então eles começaram a forçar, vamos supor assim, a barra, começaram a rasgar esse tecido espiritual, vamos supor assim, como se fosse isso, E isso começou a passar de geração para geração e é o que a gente conhece hoje como essas coisas mais de drogas, de alucinógenos, de alteração da consciência. E também de rituais, por exemplo, Mas isso vai contra a evolução do ser humano, que o ser humano agora, o objetivo é ter consciência, acessar esses mundos espirituais de forma consciente, de forma através da mente, e não através de coisas externas. Por isso que a ciência espiritual fala que qualquer coisa que você faz de forma externa pode ser prejudicial. Aí, como eu falei aqui, você pode não estar preparado, você não tem controle do que acontece, E você pode estar mexendo com forças invisíveis,
que na maioria das vezes não são boas, pois as boas se conectam com você de outro jeito. Então, olha que interessante, isso aqui é uma grande garantia para você saber se você está fazendo coisas certas ou coisas erradas que tem a ver com espiritual, com espiritualidade. Que é o seguinte, contatos espirituais bons, com seres bons, com mestres de sabedoria, essas coisas, elas acontecem de outra forma. Elas não acontecem você indo atrás. Elas não indo atrás, que eu digo assim, de forma externa. Elas acontecem através da... Depois eu vou falar aqui, né, com mais detalhes, mas através da mente, através da consciência, através da expansão da consciência. E qualquer coisa que você vai correr atrás para ter esses contatos de forma externa, através de rituais ou alucinógenos ou qualquer seja que for, você vai estar entrando em contato com o mundo espiritual de uma forma que não é o certo. Aí você pode encontrar seres que na maioria das vezes não são bons, ou são seres elementares, seu próprio ser elemental, que são os pensamentos negativos que eu falei, ou de outras pessoas, ou de pessoas que estão do outro lado que são mortas e que de alguma forma são os famosos obsessores, e enfim, então e se você não está preparado para isso, as consequências são muito perigosas, as consequências são quase trágicas, então por isso que tem que tomar cuidado, por isso que um conselho que eu dou é você ficar tranquilo e não correr atrás disso, é você fazer outra coisa, que é a expansão da consciência, que é o que eu vou falar mais para frente aqui.